Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar sobre a oração, né? O que é oração? Nós estivemos hoje estudando na escola dominical lá da minha igreja e eu estive meditando sobre o que é orar, né? E segundo a teologia e segundo os estudos das escrituras, orar é conversar com Deus. Pelo fato de Deus ser o nosso Pai, de Deus ser aquele que está conosco todos os momentos, através do seu Espírito Santo, pois Jesus Cristo ele disse que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Então Deus ele é o nosso Pai, ele é aquele que está ao nosso lado, ele é aquele que está pronto a nos escutar. E a oração ela não se baseia somente em momentos, ela é uma vida, pois a palavra de Deus ela diz que nós devemos orar sem cessar. E esse orar sem cessar não quer dizer que em todos os cantos que você estiver, você deve fazer aquele ritual, né, que muitos fazem dentro da igreja e até na sua casa. A nossa fé ela não é baseada em ritual, a nossa fé é baseada em vida prática. A nossa fé ela é baseada em vida prática. A nossa fé não se baseia em rituais nem em dogmas religiosos. A nossa fé ela é baseada em vida prática. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, é porque a Bíblia está dizendo que em todos os momentos nós devemos estar conversando com o Pai. É claro que nós temos que ter aquele momento em que nós passamos no nosso quarto sozinho conversando com Deus, mas a nossa vida não deve se basear somente nisso. Nós não devemos radicalizar nem para um lado e nem para o outro. Nós bem sabemos que tem pessoas que usam esse texto para dizer que não precisa se de orar, que em todo tempo você está orando. E tem pessoas que apenas conservam um lado de que oram 2, 3 vezes por dia, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a Bíblia ela nos diz, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos o sacerdócio real, a Bíblia ela está dizendo que nós temos o livre acesso para conversar com Deus. E não é em horários ou em turnos, é em todo dia. Nós temos o livre acesso para conversar com o Pai. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo, não foi de baixo a cima. Não foi o homem que rasgou, foi o próprio Deus quem rasgou, a fim de ter uma comunhão mais ampla com o homem. Então, quando nós estamos no nosso dia, seja no nosso trabalhar, seja na nossa escola, seja na nossa faculdade, seja na nossa casa, cuidando da nossa família, seja fazendo compras, seja andando de carro, de bicicleta, de moto, seja onde você estiver, que você na sua mente se lembra de Deus e na sua mente você conversa, você intercede, você pede, você roga, você está fazendo uma oração. A oração ela não se limita somente dentro da igreja. A oração não se limita somente dentro da sua casa. Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, porém, irmãos, que apresentei o vosso corpo, que é o vosso sacrifício santo, e este é o vosso culto racional. Ou seja, quando nós observamos essa palavra racional, é um culto pensado, é um culto devotado, é um culto que você controla tudo que você vai fazer, que você raciocina tudo que você vai fazer para o seu Deus. Então, todos os dias, todas as horas, todos os segundos e minutos, você está cultuando a Deus. A Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo, ou seja, nós temos a oportunidade de adorar a Deus quando nós estamos dirigindo nosso carro, de adorar a Deus quando nós estamos exercendo nosso trabalho, de adorar a Deus quando nós estamos ali na escola estudando e dando nosso melhor para ser um exemplo para as outras pessoas na nossa vizinhança, seja onde nós for, nós temos
a oportunidade e a graça de adorar a Deus e dar a Ele o nosso culto racional. O culto na igreja é apenas uma extensão do culto que você devota a Deus todo o seu dia. É apenas uma consequência. Não é para ser ao contrário. A sua vida não deve ser consequência da igreja. Paulo ele disse que aquele que não toma de conta bem da sua casa, como tomará de conta de uma igreja? Ou seja, nós devemos ter a nossa vida prática devotada a Deus, porque nós não somos crentes dentro de igreja. Dentro de igreja nós somos membros, nós somos crentes e cristãos do lado de fora, nós somos chamados para fora como igreja do Senhor. Então orar não é somente você estar no seu quarto ou na sua casa ou na sua igreja. Orar é todos os momentos em que você volta a sua mente para Deus, que você conversa com o seu Criador, com o seu Pai, pois Ele está pronto para te atender em todos os momentos. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa história, mas nós temos que conversar, pois nós temos hoje a oportunidade de ser filhos por adoção mediante Cristo. Então isso é uma glória muito grande. Então não venhamos a ser crentes ritualistas ou crente agnóstico que acha que só se encontra Deus dentro da igreja. Eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes nós encontramos Deus mais fora da igreja do que dentro da igreja. Muitas vezes nós vemos mais atos melhores fora da igreja do que dentro da igreja. Muitas vezes nós vemos dentro da igreja desunião, é barganha, é panelinha, mas eu quero te dizer uma coisa, que nós fomos chamados para ser igreja. E igreja, a palavra igreja quer dizer eclésia, e a palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. Fomos chamados para dar frutos e frutos dignos de arrependimento através do nosso culto racional, que é no nosso dia a dia, na nossa vida diária. E fique com essa mensagem, que Deus possa abençoar o restante do seu dia e toda a sua semana. E saiba que o nosso culto ele não se resume apenas em quatro paredes. É uma vida diária de devoção ao nosso Deus e Criador Todo-Poderoso, que nos dê a salvação mediante o seu Filho Jesus Cristo. Amém.